Bem-vindos todos, boa Boa noite a noite. todas, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou a Aline Leão, gerente da plataforma de ação pelo agro sustentável do Pacto Global da Rede Brasil. E a gente está aqui com a Gabi, né? A Gabriela Ramos Andrade. Ela é gestora ambiental pela Exalc, né? Especialista em negócios da floresta amazônica pela Universidade Estadual do Amazonas, a UEA. Ela atua como consultora em agroecologia, certificação orgânica participativa na rede Maniva de Agroecologia, REMA, e o Instituto PHSU, do Estado do Amazonas, né, com temas de bioeconomia amazônica, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, o INPA, e atualmente ela é gerente da Avice Brasil, no projeto Boa Vista Acolhedora, um modelo intersetorial de economia circular inclusiva, aí em Boa Vista, Roraima. Eu estou aqui de Brasília, né, para a gente conversar um pouquinho, apresentar esse projeto tão legal, né? Sim, E aí a ideia é que você fale um pouquinho, né, pra gente, conta pra gente um pouquinho desse projeto, como começou, né, sobre essa ideia de fazer essa composteira gigante que vocês estão fazendo em Roraima, né, com a prefeitura. Então, super rico e super bem-vindo esse relato. Fica à vontade. muito legal. Bom, primeiro, antes de tudo, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando agora, que vai assistir essa live depois. Quero muito agradecer, Aline, pelo convite para a gente estar falando hoje um pouquinho sobre as ações, né, que a Avice Brasil está realizando aqui em Boa Vista na temática agroalimentar, da economia circular e inclusiva. Em homenagem a esse dia tão especial, que é o Dia Mundial da Agricultura, né? E, bom, para iniciar a falar do projeto, acho que vale a pena uma breve contextualização, né? A Avice Brasil é uma ONG brasileira desde 2007, que atua em diversas temáticas, desde água e segurança alimentar, migração e refúgio, né? Emergência, cidades inclusivas e resilientes, enfim, diversas áreas e diversos estados no Brasil, sempre com a parceria, com as pessoas na centralidade das ações, né? Porque é uma ONG é uma ONG com atuação social, que tem o objetivo, a missão, né, de tornar as pessoas protagonistas dos seus próprios desenvolvimentos através de projetos, né, nos distintos territórios. Aqui em Roraima, a Avice chegou em 2018 e a primeira temática de atuação da Avice aqui foi de migração e refúgio, no âmbito da Operação Acolhida, que é uma resposta humanitária liderada, né, pelo governo federal, através do Exército, para a migração, né, o deslocamento forçado de pessoas da Venezuela, devido à violação de direitos básicos, né? E então a Avice chega aqui em Roraima para atuar no âmbito da Operação Acolhida, e desde então ela realiza a gestão de abrigos humanitários. Esse projeto é financiado pela ONU através da agência Acnur, né? E desde então, né, a Avice tem identificado demandas, né, necessidades, oportunidades, né, de melhoria e de transformação aqui no município de Boa Vista. Tem encontrado um ambiente muito propício, fértil para isso, um solo muito fértil para isso aqui, e aí foi diversificando a sua atuação, trabalhando com alguns outros projetos ainda no tema da migração, seja com crianças, né, proteção a crianças, migrantes, com a consagração de Boa Vista como município da primeira infância, né, esse reconhecimento mundial que Boa Vista tem, também com a inserção laboral desses migrantes e outras temáticas, né, não só voltadas para a migração, como essa da primeira infância, que eu falei, que é em grande parceria com a prefeitura, e aí dessa relação com a prefeitura e com outras organizações, surgiu em 2021 o projeto Boa Vista Acolhedora, que é financiado pela União Europeia e pela Fundação Banco do Brasil,
e gerido, né, pela Aves e Brasil, mas executado com outras duas organizações, que são a Fundação Avina, que atua com as áreas, né, principalmente no projeto de organização social, de incidência política, e a Escola Agrícola Rainha dos Apóstolos, que é uma organização do Amazonas, né, de Manaus, que atua com ensino profissionalizante agrícola. Então, juntas, essas três organizações são as executoras do projeto Boa Vista Acolhedora, mas a gente conta com outros parceiros, como o Pacto Global, a agência da ONU, a Acnur, a própria Operação Acolhida e a Prefeitura de Boa Vista. E o que é esse projeto, né? O projeto Boa Vista Acolhedora, ele trabalha na temática de um modelo intersetorial, ou seja, que articula diversos atores de diferentes setores da sociedade, para fomentar uma economia circular e inclusiva no município de Boa Vista. Então, é um projeto bastante piloto aqui na Amazônia e ele tem 3 anos de duração, então iniciou em 2021, vai até agora em 2024, e tem diversas atividades aí no meio. Eu gosto sempre de falar que ele segue uma estrutura lógica. No início do projeto, ele tratou, né, pautou e agiu sobre um reconhecimento do contexto local e do território de Boa Vista dentro da temática agroalimentar e de gestão de resíduos. Então, foi elaborado um diagnóstico com levantamento de diversos atores, instituições, políticas públicas, etc., que gerou uma publicação chamada Diagnóstico do Sistema Alimentar e da Agricultura Familiar de Boa Vista. Essa publicação pode ser encontrada no site da ABSE. Está disponível para todo mundo. E ela contém diversos aspectos de Boa Vista, desde histórico do município, né, caracterização ambiental, grupos de organizações da agricultura familiar, associações, cooperativas, coletivos, feiras do município, atores do sistema, digamos assim, gastronômico, ou seja, supermercados, restaurantes, né? E desse mapeamento, alguns atores aí dentro foram mobilizados, né, engajados, através de alguns ciclos de diálogo, de workshops, oficinas e de um seminário, a se unirem, se organizarem socialmente para pautar esse tema da economia circular, inclusiva, né, e regenerativa, e da bioeconomia, da multiculturalidade aqui no município. E aí foi formada a Rede de Economia Circular e Agroecologia, a RECA-BV. E aí a RECA-BV, ela se reúne periodicamente, né, conta aí com mais de 30 organizações, né, mais de 50 pessoas, dentre coletivos comunitários de base, de agricultoras familiares, de organizações de ensino, como a Universidade Federal, a própria Prefeitura de Boa Vista, através da Secretaria de Meio Ambiente, organizações do terceiro setor, que por conta da operação acolhida, tem bastante organizações do terceiro setor, né, aqui no município também. Então, a rede reúne essas pessoas de diversos setores para pautar a economia circular e construírem juntos, né, uma agenda de economia circular, de bioeconomia, de multiculturalidade aqui para o município, para haver uma incidência política, né, para a gente conseguir realizar e concretizar a boa vista que queremos aqui no município. E desses atores, então essa segunda fase de mobilização, de organização social, de entender o que é, entender juntos, né, o que é circular, o que é uma economia regenerativa, uma agricultura regenerativa, né? Como é que isso existe aqui, isso não existe? Como é que a gente gostaria que isso se concretizasse em Boa Vista? Essa segunda etapa do projeto, que aconteceu mais forte no segundo ano e ainda vem acontecendo,
eu chamo essa etapa de conceituação, né? Da gente entender junto o que é isso, do que se trata esse tema, né? Esse conceito. E aí a gente parte para entendendo o contexto e entendendo os conceitos que a gente quer trabalhar para a parte da prática, da técnica, né? Da ação. Então, nessa parte final do projeto, algumas atividades estão acontecendo, né? Uma delas, por exemplo, é o fortalecimento de mulheres empreendedoras, né? Da agricultura circular e da economia circular e da agricultura regenerativa, que integram a rede de economia circular e agroecologia. Então, esse apoio ele se dá na forma de um financiamento semente, né, para esses empreendimentos, além de ações de assistência e acompanhamento técnico, né? Ele se deu na forma de um edital, então é uma forma da gente tutorar esses grupos de mulheres produtivos nesse processo de pensar um projeto, né? O que a gente quer melhorar nos nossos empreendimentos, como que a gente vai fazer isso, buscar um financiamento, submeter esse projeto, né? Depois executar, depois prestar conta. Se torna um processo educativo, né? Também. Sim, com certeza. Desde o início, né? Você já acompanha. Exato. Então, a gente teve uma formação no ano passado de gestão e elaboração de projetos, teve o edital, a chamada focado na RECA, né? Porque o nosso objetivo é fortalecer esses grupos que estão se organizando, pensando junto, né? Esse tema. E, assim, são grupos de 8 mulheres, 8 grupos de mulheres, 8 empreendimentos, né? Essa atividade está beneficiando em torno de 70 pessoas, não só mulheres, mas mais de 90% mulheres, que vão desde a agricultura rural, agroecológica, cooperativas de mulheres também, até beneficiamento, né, em doces, sucos, geleias, ou então de beneficiamento de plantas medicinais também. Também tem o beneficiamento da macaxeira, né, que é o grupo de mulheres indígenas que acessou o edital. E tem também grupos de agricultura periurbana, que são grupos de mulheres migrantes venezuelanas, inclusive. Então, reuniu uma diversidade muito bacana de mulheres, de projetos, né? E todos estão sendo acompanhados, e também há essa interlocução desses projetos, apresentação deles para a rede de economia circular, né? Então, essa é uma atividade dessa uma só, gente. Vai precisar essa de mais. É um componente. Muito legal. Tem uma atividade. Oi? Inspirador, né? Um projeto muito rico, né? Que tem uma diversidade imensa. E aí, quando que a gente chega? A gente não chegou ainda na compostagem, né? Não, a gente vai chegar lá. A compostagem é a terceira, calma lá. Tá bom. A segunda ação mais prática que está sendo executada são as formações em economia circular, agroecologia e agricultura orgânica, tanto para um público da área rural quanto para um público da agricultura urbana e periurbana, né? Então, no primeiro ciclo dessas formações, que foi ano passado, a gente atuou nos assentamentos rurais da reforma agrária e numa comunidade indígena, que é a mesma comunidade dessas mulheres do beneficiamento da macaxeira, as andorinhas. E aí, essa segunda fase desse ano, a gente está atuando mais com agricultura urbana e periurbana, envolvendo tanto os grupos das mulheres migrantes da agricultura periurbana, uma associação também que envolve mulheres não migrantes, né? E um público que a gente mapeou, que é atendido por um outro projeto, por outros projetos da Aves e aqui, que são de migrantes indígenas venezuelanos, né, que estão em situação de abrigo. Então, a gente acabou de realizar em fevereiro e março 2 formações dessa, que foram muito, 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 muito legais. Apesar dos desafios, principalmente do idioma, né? Porque quando a gente fala de imigrante venezuelano que fala o espanhol, já é um desafio, né? Para quem não fala ainda espanhol. Mas quando a gente fala de comunidades indígenas venezuelanas, são outros idiomas, né? Específicos que são falados por esses grupos. Então,
Foi muito interessante, porque apesar desses desafios, a linguagem da troca do intercâmbio de conhecimentos, de experiências, né, na prática, né, foi muito, muito eficiente para o aprendizado, né, dos grupos. Os grupos de diferentes etnias aprenderem entre si, e a gente aprender com É uma eles, né, eles outra aprendem linguagem, né? Essa linguagem do campo, né? com A linguagem certeza. das práticas do É campo é outra. prático. Exatamente. Então, foi muito bacana. Além dessas formações em agroecologia, a gente realizou também uma oficina de introdução à agricultura e segurança do trabalho agrícola, né? Com um grupo que estava sendo contratado por uma empresa do Espírito Santo, um grupo migrante em situação de abrigo, que é atendido por um outro projeto da AVSE. E foi muito bacana também poder fortalecer, né, apoiar esse grupo que estava sendo contratado para uma área que eles não tinham conhecimento, que é da regeneração, né, da silvicultura, etc. Então foi bastante legal também poder fazer essa ação em conjunto com esse outro projeto. E em conjunto com outras organizações do terceiro setor que existem aqui em Boa Vista. E aí, por fim, chegando na cereja do bolo, a última atividade, digamos assim, que também se relaciona com todas as outras que está sendo realizada nesse último ano, é a revitalização e operação do Centro de Compostagem do município de Boa Vista. Esse centro de compostagem, ele vem para atender uma demanda da política pública municipal, que é a política, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que não tinha até então um local adequado, licenciado, né, para recepção dos resíduos orgânicos, né, que são a maior fração dos resíduos sólidos urbanos. Então, esse projeto vem para apoiar essa política, revitalizando uma área da prefeitura, que foi cedida, né, para essa atividade, e instrumentalizando, contratando, né, contratando recursos humanos, né, e como forma de tornar esse centro mais sustentável ao longo do tempo, porque a gente sabe que o projeto tem uma data fim, né, para acabar, o recurso acaba em algum momento. A gente precisa pensar na sustentabilidade das ações, né? Pós-projeto, né? Exatamente. Então, foi fundada uma associação que vai ser responsável pela gestão desse centro de compostagem. Nesse primeiro ano, a gente está trabalhando muito, 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 muito junto, mas aos poucos estruturando essa associação para que, assim que o projeto acabar, esse centro continue sendo gerido, desvinculado do governo municipal, porque a gente sabe que nas eleições troca a gestão e trocam as prioridades, querendo ou não, muitas vezes, e dessa forma, essa ação, essa prática, esse empreendimento e essa experiência piloto, né, ela vai continuar ao longo do tempo. Então, nossa, vamos entrar agora no centro de compostagem, né? Não, muito legal. Acho que assim, para quem não entende muito esse processo, né? Vocês estão pegando o resíduo orgânico da cidade, né? Iria ali para o aterro sanitário. Nem sei se tem aterro aí em Boa É um Vista, aterro controlado. controlado. Então você, né, já está evitando, tá dando mais vida útil para esse aterro, porque vocês vão levar para compostagem e ali vocês vão transformar em adubo orgânico, super bom, alta qualidade. E vai para onde esse adubo depois? Pois Acho que é. esse é fechando o ciclo da economia Sim. circular. Exatamente. Fechando o ciclo, a nossa intenção é que esse adubo volte para a agricultura, né? Para fortalecer a produção de alimentos local, que precisa de muito apoio. Hoje em dia, a maior parte, ou grande parte dos alimentos consumidos em Boa Vista são importados de outros estados, né? Então, esse centro tem como. E outra coisa que é importada, que é muito, muito relevante, são os insumos, né? A gente sabe que não é só aqui em Roraima, o Brasil importa insumos de outros países
de outros continentes, inclusive, insumos químicos e etc., que tem um processo de produção, de industrialização muito custoso ambientalmente, né? Que é muito emite diversos gases de efeito estufa, inclusive para a produção do nitrogênio é emitido óxido nitroso, que aprendi recentemente, né? Que é 300 vezes mais estufa do que o gás carbônico, né? E aí você soma isso todo o transporte intercontinental à base de combustíveis fósseis, né? Enfim, Ajuda a equilibrar querendo um ou não, pouquinho, né, a balança, porque realmente ficou difícil de conseguir, né? Até os fertilizantes que vinham da Ucrânia, né, com a guerra, então realmente. você coloca nisso essas coisas que aumenta exponencialmente assim o preço final desses insumos, né? Então, e aí você coloca ainda nisso, soma mais um pouquinho nessa conta, O texto o político, né? isolamento geográfico de Roraima, né? Que só Ah, tem estrada interligada com o Brasil para Manaus, e Manaus aí é só barco, né? uhum. Então, isso, querendo ou não, encarece bastante essa atividade aqui no município. E aí, então, a prefeitura ela tem um programa municipal voltado para a agricultura familiar, que é 70% da agricultura praticada aqui no município de Boa Vista, que adquire insumos, maquinários, sementes, etc., e repassa para os agricultores organizados em associações e cooperativas com 50% de subsídio. Então, com 50% do preço. E isso tem ajudado muito, em torno de 300 famílias, a trabalharem em agricultura aqui no município. E aí, o nosso adubo, como a prefeitura é parceira do projeto Boa Vista Acolhedora, ela se comprometeu em adquirir esse adubo integralmente no primeiro ano para repassar aos agricultores familiares através desse programa, que vai subsidiar em 50% o preço final dele, tornando ainda mais acessível. Então, esse arranjo, né, tem sido possível através da parceria, né, e dessa forma conseguir impactar, né, a vida e a melhoria da agricultura familiar local. Maravilha, nossa, já respondeu até a segunda questão, que ia ser olhando para esses, eu tô com a colinha aqui, tá? Né, esses desafios, né, enfrentados por essa agricultura de hoje, né? Então acho que a gente acabou respondendo, né, sobre transporte, sobre logística, né? E aí eu passo para a próxima, assim, que é como que você acha que seria essa transição, né, para uma agricultura mais circular, mais regenerativa, né? E aí olhando para o campo e olhando para a cidade, que é muito a nossa temática aqui no Entre Solos. Perfeito. Eu acho que a economia circular, ela trata bastante sobre encurtar, né, as distâncias e os processos, né? E dessa forma conseguir aproveitar ao máximo os recursos, né, humanos, ambientais, enfim, naturais, locais, e diminuir, assim, né, o desperdício, né, que muitas vezes acontece nessas longas distâncias, etc. Então, eu acho que esse deve ser o principal, na minha visão, né, legado, digamos assim, desse conceito da economia circular, que é aproveitar ao máximo os nossos recursos locais de forma equilibrada e de forma que seja regenerativa, ou seja, que a gente pense em como realimentar esses recursos para que eles estejam sempre ali no nosso sistema e que a perda deles, ou seja, o desperdício, que acaba se tornando poluição, seja o mínimo possível, seja ao máximo evitado. Então, eu acho que a produção local é muito importante, né? Tanto dos fertilizantes, das mudas, né? Dos alimentos, e também o consumo de alimentos produzidos localmente, né? Então,
da outra parte, então aqui a gente tem a agricultura, aqui a gente tem os consumidores, digamos, priorizar sempre esses ciclos curtos, né? As feiras, os locais onde, hortifrutis, locais onde vendem alimentos da agricultura familiar local, né? Assim como o governo tenta fazer com os programas de compras institucionais, que tem que uma porcentagem tem que ser comprada da agricultura familiar local, né? Por exemplo, o PENAI, 30% tem que ser comprado da agricultura familiar local. Então, isso ajuda. E aí, os consumidores que vão gerar, querendo ou não, resíduos, a gente tem que trabalhar a conscientização para que esses resíduos sejam separados. Não é possível haver reciclagem se não houver a separação dos resíduos, a triagem deles na fonte geradora. Isso é primordial e é uma mensagem que a gente precisa disseminar para toda a sociedade. Porque isso é responsabilidade de todo mundo. Todo mundo gera resíduo e todo mundo tem essa contribuição, no mínimo, a fazer. A partir daí, a gente consegue pensar o reaproveitamento, a reciclagem, a reutilização desses resíduos, né? Para que a gente não gere lixo, a gente gere resíduos que podem ser, que têm valor agregado aqui, né? E que podem ser reinseridos no sistema, aumentar a vida útil, né, dos nossos recursos. Ou seja, esse projeto entrega muito para o ODS 2, né, gente? O ODS do Fome Zero e Agricultura Sustentável, né? Então... Aí tem diversas estratégias que isso pode acontecer, né? Por exemplo, os coletivos de consumo responsável, que são grupos de consumidores, né, que apoiam, ou chama coletivo de consumo responsável, ou comunidade que sustenta a agricultura, CSA. Esses grupos de consumidores ou coagricultores, eles apoiam a produção de um produtor como se fossem coagricultores também, né? Financiando a produção do seu próprio alimento de uma forma muito mais aproximada, de uma forma muito mais solidária e recebendo em troca alimentos semanalmente, alimentos locais, regionais, os alimentos da época, né? Alimentos novos que a gente não conhece para aumentar o nosso cardápio, né? O nosso repertório alimentar. Então, isso, por exemplo, é uma estratégia de economia circular bastante eficiente, né? A gestão dos resíduos é fundamental, tem que partir de uma política pública, mas não é só responsabilidade do governo implementar a gestão de resíduos, todos nós somos corresponsáveis por isso, né? Sejamos empresários, sejamos cidadãos, sejamos estudantes, enfim, todos nós somos responsáveis. E é isso, né? A destinação correta. Acho que você chegou também já na próxima questão aqui que a gente ia colocar, né? O que significa, primeiro, né? Dia da Agricultura, né? Então, não tem como não falar, né? Sobre a agricultura e todas as agriculturas também, né? Assim, a gente sabe que realmente é um sistema complexo e amplo, né? Uhum. Mas então, pensando o que significa para você a agricultura, né? E aí, um recado que você deixa registrado aqui no Insta do Entre Solos, e a gente parte para o nosso quiz aqui no finalzinho. O que significa agricultura? Para mim, significa saúde. Para mim, significa quando ela é feita da forma com amor, né? Assim, com amor pela terra, com amor pelo ambiente, com amor próprio, né? E pelos outros, para quem a gente está produzindo aquele alimento, significa saúde, né? Significa saúde para a terra, saúde para nós mesmos, né? Quando é feito de forma sustentável, né? Sem uso de químicos, agrotóxicos, etc. Quando é feito dessa forma, a agricultura, esse tipo de manejo, ela é capaz de regenerar os solos, regenerar fontes de água, que é o bem mais precioso da vida, né? A água. Regenerar comunidades, né? Também, querendo ou não, o alimento, ele é o elo entre as pessoas também. E o nosso elo com o nosso planeta Terra. Então, significa tantas coisas, mas
acho que em essência é algo fundamental, né? Eu acho que é algo, algo que promove, né, a saúde do todo, né? Não só do nosso organismo humano, né? Mas a saúde da nossa vida enquanto sociedade humana na Terra. Maravilha, Gabi. Nossa, a Gabi deixou um super recado de muito amor aqui, né, gente? É claro que a gente tem, né, as amplitudes, né, também, assim, sempre importante também colocar, falar um pouquinho sobre a questão da escala, né? Então, assim, que realmente é complexo, né? Acho que ficaria ali naquele recado sobre os desafios, né, da agricultura. Acho que o desafio, qual o desafio dessa agroecologia, dessa agricultura da CSA, né? Acho que é realmente ampliar a escala, né? Uhum. Então, para chegar nessa, realmente atender todos os brasileiros, né? Então, acho que tem essas questões. E aí, o quiz, né? Gente, quem quiser perguntar alguma coisa aqui embaixo, eu coloquei fixado, mas vocês estão tímidos, né? Eu deixei aberto aqui. Obrigada por participarem, todo mundo. Estou vendo só o pessoal entrando aqui, bem legal. Antônio aqui também, tudo bem? E aí o quiz final, né? Uma palavra e uma resposta, tá? Então, vamos lá. Valendo ESG. Aquele, né? Environment, Social Governance. Urgente. Gente, agricultura, Vida. campo, Qualidade. cidade, Encontros. solo. Reencontro. Ah, que legal. Ah, que legal, gente. Obrigadão pela participação aqui. E tem uma pergunta aqui da Camila Galvão, ó. Não sei se já foi falado, mas fiquei curiosa em saber como posso praticar isso no dia a dia. Fiquei com essa dúvida. Com essa dúvida, acho que é isso. Que acho que ela Em tá falando. relação à economia circular, Imagino que seja. eu acho que é isso. Eu mencionei um pouco. Acho que priorizar sempre, nesse âmbito alimentar, né? Priorizar sempre a compra em locais que vendam alimentos de produtores locais, né? Agricultores familiares. Buscar conhecer também as diversidades, né? A nossa alimentação ela é muito pautada por poucas espécies e muito padronizada, às vezes espécies de outros continentes, e muitas vezes a gente desconhece até as espécies que ocorrem no nosso próprio território, no local onde a gente vive. Então, acho que isso é bastante interessante, buscar conhecer quais são os alimentos produzidos onde eu moro, e também acho que a separação dos resíduos que a gente gera e a destinação correta deles é fundamental, é primordial para poder permitir que eles sejam reaproveitados nos nossos sistemas produtivos. Maravilha, Gabi. Gente, então, queria agradecer a participação de todo mundo que acompanhou aqui a live. A gente vai deixar gravado. E muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente esse projeto, né, aí de Boa Vista. E a gente espera acompanhar, né? Vamos acompanhar os resultados, né? O andamento. Aqui o pessoal perguntando depois, né? A gente querendo encerrar na gestão do resíduo. Mas, acho que você fica à vontade. Se você Perfeito. responder, acho que a gente finaliza, né? Vamos Vou chegando no responder essa, então. A participação das indústrias de alimentos é fundamental, especialmente nesses dois âmbitos, né? Buscar comprar de agricultores e cooperativas, associações locais, ao invés de importar de outros municípios, outras regiões, outros estados, e também separar, adotar um gerenciamento, né, um processo interno de separação de resíduos. Isso tem sido muito, muito importante nessa atividade que nós estamos executando da revitalização e operação do centro de compostagem, no momento que a gente dialoga com essas indústrias de alimentos, sejam hortifruti, sejam agroindústrias, né? A separação dos resíduos é o primeiro passo que
esses empreendimentos precisam executar para poder destinar corretamente. Porque se você coloca um plástico no resíduo misturado, o plástico ele vai contaminar o resíduo orgânico e o resíduo orgânico vai contaminar o papelão, contaminar o metal, enfim, isso vai inviabilizar a reciclagem desses resíduos que têm muito valor agregado e muito, muito potencial e ainda tem uma vida longa, útil, se a gente souber reciclar eles, né? Exato. Então, é lembrar do ciclo, né? Então, o resíduo Lembrar ele do ciclo. volta para a terra, ele volta para o solo, ele não vai, né, para um aterro e tal. Então, ele cumpre seu papel até o final, né? Fecha mesmo o ciclo da economia circular. Muito, muito rico mesmo nossa conversa. Gente, a gente vai ter que encerrar aqui. Né, a gente não teve tanta participação aqui, porque a gente também atrasou, peço desculpa pelo atraso, mas a gente deixa salvo aqui a live. E aí, quem quiser assistir depois, né? Quem quiser entrar em contato também, tiver mais perguntas, mais interesse no assunto, eu fico à disposição. E agradeço muito, Aline. Foi um prazer conversar com você. Sempre é, né? E, bom, estou aí para o que der e vier. Qualquer coisa, pode chamar de novo. Maravilha. Obrigada, Gabi. Até mais, pessoal. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau, pessoal.